Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui, né? Sou a professora Angelice, do SEMA. A gente convidou vocês para falar sobre um tema muito pertinente e a família, né? Os amigos e todos que nós conhecemos, né? Desculpe o nosso atraso, mas às vezes acontecem alguns imprevistos, mas é assim mesmo. Então, a gente tem como convidada hoje a psicóloga Maiara Leal, que vai falar conosco sobre a prevenção ao suicídio. Seja muito bem-vinda, Maiara, cadê você? Eu acho que não vai dar certo, porque aqui tá atrasado pra mim. Tá atrasado. Olha. Eu falo. Então a gente vai fazer o seguinte, calma aí que houve um imprevisto aqui, mas a gente vai dar um jeitinho. A gente vai fazer ao vivo nós duas, porque ela ficou sem o telefone, então a gente estava tentando improvisar aqui, mas a gente vai fazer um ao vivo. Então vamos lá, vamos para o Sofá da Fama. Eu gosto dessas coisas assim, porque a gente brinca, a gente interage. Vamos para o Sofá da Fama. Senta aqui, porque aqui vai ficar melhor. Não. Aqui a gente começa, faz ao vivo e vamos em frente. Bora. Vamos começar porque o pessoal já está aqui, está acenando. Então tá bom. Chega pra cá, você, porque... Ó, vocês não viram nada. Tá cortando, né? Ai, a gente vai ficar segurando. Cada hora uma revezando. Então, eu estou aqui com a psicóloga Maiara Leal. Ela já é parceira da gente em fazer esses vídeos. Como a gente tem Isabela Gomes Almeida, a gente tem Nádia Paz, a gente tem outras colegas que também são psicólogas e participam conosco. Então, Maiara, vamos lá. Por que essa data, dia 10 de setembro? Você pode explicar para a gente o porquê dessa data? Sim. Primeiramente, boa noite para quem tá aí, para quem vai chegar também. Boa noite, Angelice. Então, hoje nosso assunto é prevenção do suicídio e a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, organizaram nacionalmente a campanha Setembro Amarelo. E esse mês ele foi escolhido devido ao fato de dia 10 de setembro, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial do Combate e Prevenção ao Suicídio. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho de Medicina resolveram então fazer essa campanha aqui no Brasil, que nós chamamos de Setembro Amarelo. Certo. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Há alguns fatores que aumentam os riscos para o suicídio. Que fatores seriam esses? Então, existe vários fatores, de risco que aumentam a probabilidade do sujeito cometer um suicídio. E é importante, primeiramente, falar que nós devemos sim sempre estar comentando, sempre estar conversando sobre esse assunto, porque os dados que apontam, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então são dados que a gente não pode deixar passar despercebido, nós devemos sim falar sobre isso. E falar sobre isso não induz a pessoa ao suicídio. Muitas famílias, elas às vezes têm medo de falar e conversar com os seus filhos
os seus sobrinhos, seus familiares, com medo disso induzir a pessoa ao suicídio. E isso é mais um mito, tanto como tantos outros mitos que a nossa sociedade dita e que não é de fato algo que acontece. Então nós não devemos desconsiderar os dados. Os dados nos apontam que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E no Brasil foram registrados 13.467 casos de suicídio, dos quais 10.203 foram cometidos por homens. Então esses dados, eles são muito importantes e eles dizem algo para nós. Eles dizem que nós devemos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. E os fatores de risco, né, Angelis, como você havia me perguntado, existem vários fatores de risco. Os principais fatores de risco são transtorno mental, que é a depressão. O segundo principal fator de risco é a história de suicídio, ou seja, se aquela pessoa já cometeu ou já pensou em suicídio antes. E também o uso de substâncias psicoativas, né, que é o álcool e a droga. Se uma pessoa, por exemplo, tem esses 3 fatores, é necessário então que a gente tenha uma atenção redobrada para esse sujeito, porque ele está com os principais fatores de risco. Então a gente não tem que desconsiderar essas informações. E existem outros fatores de risco também de transtornos mentais, que são esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, enfim. E também tem outros fatores de risco que são sociodemográficos, imigrantes, por exemplo. Quando as pessoas saem do seu país, da sua cidade e vão para outro lugar, e às vezes até a população daquele lugar não aceita bem aquelas pessoas e elas se sentem um pouco excluídas. Os imigrantes, pessoas da faixa etária de 15 a 35 anos estão no fator de risco também. Pessoas residentes de áreas urbanas que vivem uma vida muito ativa, muito didática, quase não tem tempo para cuidar de si. Outros fatores de risco psicológico, quais são? Perdas recentes, perda dos pais na infância, isso afeta muito a vida do sujeito. Datas comemorativas, eu até tinha feito um vídeo no meu Instagram sobre essa questão de datas comemorativas, né? Para quem não conhece, meu Instagram é Psicologia Acessível. Eu fiz um vídeo sobre esse tema de datas comemorativas, porque esses dias que são considerados assim, muito especiais para algumas pessoas, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, pode ser um dia de intensa alegria para algumas pessoas, e para outras pessoas pode ser um dia de muita tristeza. Então, essas datas também elas são fatores de risco. Problemas familiares intensos, personalidade com traços de impulsividade, com traços de agressividade. Outros fatores de risco: enfrentamento de conflitos, desemprego, discriminação de gênero e outras discriminações, desastre, violência, abuso, né? Tudo isso é um fator de risco. O bullying também, a gente não pode desconsiderar isso. Jovens e adolescentes que sofrem bullying na escola. Condições clínicas incapacitantes. O que são isso, Maiara? São aquelas doenças que às vezes as pessoas recebem, né, de diagnóstico, às vezes de doenças que não têm cura. Até mesmo, por exemplo, a AIDS hoje em dia, ela ainda é um tabu para muitas pessoas. Algumas pessoas que recebem esse diagnóstico, às vezes não sabem como lidar com a doença. E essas pessoas que recebem o diagnóstico da AIDS, elas não conseguem enxergar as possibilidades de vida que existem
nos sujeitos que têm essa doença, porque hoje em dia o tratamento é muito mais avançado, existe vários tratamentos, vários meios de prolongar a vida da pessoa. Então, essas doenças assim que são consideradas um tabu, né, doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças que às vezes que não tem cura, são também fatores de risco. E é isso, entre outros fatores também, que é importante também, né, só para encerrar essa pergunta, outro fator de risco também é a história familiar de suicídio. Todas as vezes que chega um caso pra gente de queixa de suicídio, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é se aquela pessoa, alguém da família, isso, alguém da família passou por isso. Tio, avó, primo, irmão, tudo isso a gente leva em consideração. Porque se alguém da família, algum tempo atrás, cometeu suicídio, é um fator de risco muito importante, é algo que a gente precisa colocar em análise e observar aquele sujeito. É isso. Muito bom. Vamos lá. Por que essa faixa etária de 15 aos 29 anos, eles, tudo é muito intenso, a gente sabe que com eles tudo é muito intenso. E a gente vê um número bem exagerado de suicídios nessa faixa etária. Sim. E também com os idosos. Sim. Como que você explicaria isso pra gente? Sim, então, deixa eu segurar pra você. Por que o número, a gente pode se perguntar assim, por que o número de suicídio é maior nessa faixa etária, de 15 a 29 a 35 anos mais ou menos, e nos idosos? Então, se a gente parar para observar, essas faixas etárias, elas sofrem mudanças muito, como que eu vou dizer? Mudanças assim, acontece coisas na vida dessas pessoas que às vezes elas ficam assim, como que eu vou lidar com isso? Vou começar a falar, por exemplo, dos adolescentes. Os adolescentes, eles entram na adolescência, então eles saem da fase de criança, da inocência da criança e entram na fase de adolescente. Eles começam a ter responsabilidades, né? Começam a ter mais compromissos, né? De ter que fazer coisas diariamente, aqueles compromissos todos que a vida adulta já começa a mostrar pra gente que na nossa vida adulta nós temos muitos compromissos, muitas responsabilidades. Então, é passado isso também para os adolescentes. E os adolescentes entram nessa fase, eles saem daquela fase de brincadeira, de diversão, um pouco assim de liberdade, né? Porque o adolescente ele não tem os mesmos compromissos do que uma criança. Só que ao mesmo tempo que eles entram nesse universo novo, nesse mundo diferente do da infância, eles se deparam também com essas coisas da vida adulta, só que ao mesmo tempo eles não podem vivenciar a liberdade da vida adulta. Porque muitos adolescentes, né, principalmente os jovens de 15 anos, eles almejam logo fazer 18 anos para ter, então, a tão sonhada liberdade que ditam para nós que quando nós fizermos 18 anos a gente terá certas liberdades. Pois bem, só que o adolescente ele sofre com essa mudança drástica, porque é uma mudança drástica, eles saem daquela fase de inocência e entram na fase de adolescente. Só que ao mesmo tempo que eles têm as responsabilidades, os compromissos de adulto, eles não podem aproveitar a vida adulta, a liberdade da vida adulta, e também eles não podem aproveitar aquela inocência. Eles também não podem ser isentos de responsabilidades, de compromissos que a criança tem. Então, é uma mudança, entrar na adolescência é um processo difícil também. Algumas pessoas até dizem que a adolescência é uma fase muito complicada. Mas por que é uma fase complicada? A gente também precisa entender os adolescentes, entender o que eles estão passando nessa fase. Os jovens, se a gente parar para analisar, os jovens, por exemplo, de 16, 17 anos, 18, eles estão sofrendo aquele processo de
de entrar na faculdade. E os pais muitas das vezes pressionam, às vezes o filho, porque você tem que passar na faculdade, você tem que passar no vestibular, você precisa estudar, você precisa fazer um curso. E muitas das vezes, eu até fiz uma vez na minha faculdade, eu fiz um trabalho sobre essa questão dos adolescentes, do pré-vestibular. E eu presenciei que muitos jovens estavam sofrendo pelo fato de estar prestando um vestibular e eles iriam tentar fazer uma prova para uma faculdade que eles não queriam. Mas aí quando a gente perguntava para ele, por que você vai fazer essa faculdade? Porque meu pai quer que eu seja isso, minha mãe, minha família quer que eu seja isso, mas eu não quero, eu queria fazer uma outra faculdade. Então a gente vivencia essa pressão sobre os jovens, a gente vê isso e eles acabam sofrendo essa pressão. E também os adolescentes, os jovens de 20 e poucos anos também sofrem a pressão que até a sociedade nos impõe, aquela pressão, não sei se você já ouviu falar, aquela expressão que a gente ouve assim, de o jovem ter que conseguir tudo aos 20 e poucos anos. O que acontece? Nós jovens, né, eu tenho 25 anos, eu percebo que a sociedade, ela às vezes pressiona a gente, cobra muito a gente de ter que conseguir. Uma cobrança constantemente. Exatamente, de ter que conseguir tudo aos 20 e poucos anos. E a gente fica naquilo, né? E também aqueles jovens que conseguem passar no vestibular e conseguem entrar na faculdade. O que acontece com eles? Cursar uma faculdade não é fácil, não é difícil. Então, muitas das vezes os jovens entram na faculdade, quando chegam lá se deparam com tantas demandas. Eu sei porque quando eu cursei, muita gente tinha um sofrimento muito grande dentro da universidade pelo fato de estar cursando a universidade, porque a faculdade, a universidade é muita exigência, muitos compromissos, muita coisa para fazer, muitos jovens têm que trabalhar e estudar à noite. Então não é fácil essa dinâmica, não é fácil essa rotina, não é fácil chegar até o fim. E falando um pouquinho para resumir sobre os idosos entram naquela fase de aposentadoria. Muitas pessoas, quando chegam nessa fase, às vezes elas passam a vida toda almejando a aposentadoria. A tão sonhada aposentadoria. Quando a aposentadoria chega, acontece assim, algumas empresas, elas aposentam a pessoa e deixam a pessoa em casa, né? A pessoa não continua trabalhando. E a pessoa chega em casa, se vê aposentada, olha para um lado, olha para o outro, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer agora? Até o sistema, se você parar para observar, alguns sistemas aí colocam o idoso na situação de inativo, ativo ou inativo. Eu já vi em alguns lugares escrito isso. Ou seja, só porque o idoso se aposentou, só porque ele conseguiu se aposentar, ele é uma pessoa inativa? Não é uma pessoa inativa. E acontece com aqueles idosos que às vezes eles se aposentam e ficam em casa, eles ficam preocupados e, poxa, se eu procurar um emprego, muitas portas do mercado de trabalho vão ser fechadas para mim por causa da minha idade. Então, assim, quando os idosos se aproximam, né, da aposentadoria, né, dos 60 e poucos anos, 70, existe esse conflito interno que a gente precisa entender, acolher essa demanda e se houver assim um sofrimento sem saber como lidar com isso, nós precisamos ter empatia e entender que não é fácil. Sim. A gente sabe que tudo é muito intenso, né? O idoso, ele sofre por não ser mais, ele pensar que ele não é mais produtivo, mas ele é muito útil, ele é muito produtivo, ele é capaz de fazer muitas coisas. Então somos nós que temos que acolher essas pessoas, né? Tanto os adolescentes quanto o idoso. Bom, mais uma perguntinha, vamos lá. Você comentou que devemos ficar atento a quem faz o uso de substâncias psicoativas. Você já falou sobre isso? Sim. Uma coisa interessante também que a gente tem que perguntar e comentar.
há fases do suicídio ou a pessoa pensa logo no ato e faz? Então, existe sim as fases do suicídio. Nós chamamos essas fases de estágios do suicídio. Por quê? A pessoa não pensa e logo faz. Eu pensei hoje, amanhã eu já vou fazer, ou daqui a pouco eu vou fazer. Não, existe fases. Existe o estágio. Que fases são essas? Geralmente, a pessoa inicia, né, com pensamentos e ideação de morte, tá? Começa a pensar, poxa, eu tô querendo tirar minha vida. Começa pra pensar. E após esses pensamentos, ela começa a formar um plano. Ela começa a pensar como que vai fazer, quais formas, que recurso eu vou utilizar, quando vai ser, a hora que vai ser, qual oportunidade que eu vou ter para fazer isso. E depois finalizando com o ato de morte. Então essas são as fases do suicídio. Por isso que muitas das vezes a gente fala que dá pra evitar isso, porque não é uma coisa assim que a pessoa pensa hoje e daqui a pouco tá fazendo, não é uma coisa imediata. Existe ali um pensamento, a pessoa fica pensando, prolongando, como que eu vou fazer, depois ela começa a planejar, depois ela então faz o ato. Então a gente consegue intervir, se a gente começar a intervir a tempo, a gente consegue intervir nos pensamentos, ou a gente consegue intervir naquela fase ali que ela tá planejando, entendeu? O suicídio. Nós temos um exemplo de... por exemplo, eu convivi com uma pessoa como professora dando aula, e a gente descobriu que a gente tinha um aluno que estava dando sinais que iria cometer. E a gente resolveu acolher esse menino. Graças a Deus, essa vida está preservada. Esse menino é um menino muito amoroso. Ele está estudando. Ele é um menino muito produtivo na escola. Sim. Então, a turma acolheu o sofrimento desse menino. Sim. Certo? E mostrou para ele o quanto que a vida vale, o quanto que a vida é valorizada, a vida é importante. Sim, então, ele se sentiu amado, acolhido com o que a gente fez com ele. Bilhetes, cartazes, uma festinha. Então, foi uma coisa para mostrar para ele que ele é amado. As pessoas precisam, eu acho que, demonstrar um carinho para outra que está prestes, né? Que a gente diz assim, que a gente está percebendo que está diferente. Sim. Bom, vamos lá. Que medidas a gente pode tomar para que haja uma prevenção? Entendi. Então, existe várias medidas que a gente pode tomar em nível individual e a nível coletivo, né? Que o coletivo, que é a sociedade, também pode tomar essas medidas. Quais medidas são essas? A nível coletivo e social, uma cobertura responsável pelos meios de comunicação, por exemplo, essas lives, essas conversas, as propagandas, as hashtags aí que a gente sempre tá, as campanhas, todos esses meios de comunicação, todos os meios de comunicação que a gente puder utilizar para estar falando, para estar conscientizando, para estar mostrando o valor, as possibilidades que existem, além do fato da pessoa, muitas das vezes a pessoa olha para o suicídio como uma maneira de resolver, tentar acabar com o sofrimento, né? Sim. Acabar com o sofrimento, às vezes a pessoa não quer nem tirar a própria vida, só que ela não enxerga outras coisas de acabar com o que ela está sentindo, que é um sofrimento muito grande, muito intenso. Então, esses meios de comunicações, essas campanhas, essas lives, essas conversas são importantes, que são medidas de proteção. Está falando sobre isso, mostrando que existem possibilidades, outras possibilidades.
Introdução de políticas para reduzir o uso nocivo do álcool. Por que isso aqui é importante falar sobre isso? Porque como eu falei agora há pouco, a gente precisa estar atento a pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas e principalmente pessoas que fazem esse uso e que têm depressão, por exemplo. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, ela tem depressão, ela tá desmotivada. Eu já ouvi pessoas falando isso, ela tá com depressão, ela tá desmotivada, ela tá com falta de energia, ela não vai ter coragem de tirar a própria vida. Gente, não é isso. Não pensem dessa forma. E as pessoas que fazem o uso do álcool, o que o álcool e a droga elas fazem com o nosso organismo? Essa substância, elas aumentam a nossa impulsividade. Então, com isso, aumenta o risco de cometer suicídio. Então, quando a gente fala dos malefícios que essa substância trazem para o nosso organismo, para a nossa vida, a gente está conscientizando as pessoas. Acompanhamento, né, de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário. É necessário que, principalmente nos hospitais, nessas como é que fala? UBS. Isso. Tenham psicólogo 24 horas, porque vai chegar cá, sim, também todas essas instituições, elas precisam ter psicólogos preparados para atenderem essa demanda e fazerem um acompanhamento adequado. Porque, como eu falei, se chega um caso de suicídio dentro de um hospital, dentro do CAPS, essas pessoas estão no fator de risco, porque elas tentaram uma vez. Então, a chance de elas tentarem de novo é grande. Então, essas pessoas precisam ser acompanhadas. Em nível individual, quais são as medidas individuais que cada um de nós podemos fazer? Atenção, reduzir, caso tenha alguém da sua família que tentou suicídio, reduza o máximo possível o acesso aos meios utilizados. Por exemplo, tire cordas, facas, coisas que instrumentos que venham tirar a vida. Isso aí, instrumentos que são que cortam, enfim, várias medicações, por exemplo, antidepressivas, essas medicações que dopam. É preciso que você reduza isso, tire aquilo de acesso, porque senão você vai estar já ali, né, aquilo está na frente da pessoa. A pessoa vai logo querer usar e... Exatamente. Então, nós podemos fazer isso dentro das nossas casas, nós podemos conscientizar as pessoas a fazerem isso. A identificação precoce, o tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias. O que quer dizer isso? Se você percebe que alguém da sua família está tendo sintomas depressivos, ajude ela, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure alguma ajuda médica ou a ajuda de um profissional da saúde para fazer o diagnóstico correto e precoce, um diagnóstico para que você consiga intervir a tempo. Que se aquela pessoa entrar com medicamento, entrar com a psicoterapia, vai ajudar a pessoa a não praticar o ato. Agora, se você deixa de lado, acha que aquilo é frescura, acha que é palhaçada, acha que a pessoa está querendo chamar atenção, aí a pessoa fica realmente abandonada e ela não vai ter ninguém para se apoiar. Acompanhamento e apoio familiar ao indivíduo que passa por algum problema, né? Eu acabei de falar. Você precisa dar esse suporte psicológico. Na psicologia, a gente chama esse acompanhamento, esse carinho, esse cuidado, essa atenção, esses aspectos emocionais que nós transmitimos ao sujeito, nós, né, para os nossos familiares, nós chamamos de suporte familiar. Existe também o suporte social, você amigo,
que vê que o seu amigo está passando por um momento difícil, alguma coisa que ele não está sabendo lidar, algum sofrimento, você precisa acolher, você precisa entender e acompanhar a vida da pessoa. Não é achar, fulano tá falando isso pra chamar atenção e você exclui a pessoa, bloqueia a pessoa. Não, gente, é o momento de você estar do lado e estar fazendo um acompanhamento daquela pessoa. E é isso. Bem, a gente tem mais uma perguntinha. Por que, quando alguém tira a própria vida, a gente se sente tão impactado? Pois é. Essa é uma pergunta importante, né? Sim. Porque existe até algumas culturas que no dia que a pessoa morre, eu não sei falar qual cultura que mas quando a pessoa morre é feita até uma festa, assim, celebrada. Não por suicídio, mas eu tô querendo dizer que existem culturas que quando um familiar vem a falecer, não pelo suicídio, mas em morte natural. Existe lugares que não faz assim aquele velório, aquele choro, aquela coisa toda, porque faz parte da cultura daquela pessoa fazer assim cantar uma música, um outro ritual, essa é a palavra, obrigada. Então, mas a nossa cultura, né, na maior parte do mundo, durante muito tempo o suicídio, e até hoje, né, o suicídio é considerado um grande pecado, né? Porque a nossa cultura, nós estamos ainda, somos influenciados muito por dogmas religiosos. Então, a própria religião, ela até hoje, né, ela tem influência na sociedade, ela tem influência. Muito, a maior parte, por exemplo, da população brasileira é considerado cristão, assim, seguidor, né, de Cristo, de alguma religião. Então, o suicídio é considerado um grande pecado para as religiões. E então esse nosso espanto, nossa surpresa é devido a essas crenças religiosas, né, essas crenças morais, essas crenças culturais. E isso também pode ser associado com a dificuldade que as pessoas sentem em falar abertamente sobre o assunto, né? Por medo, por vergonha, por preconceito. Exatamente, por tudo isso. Então, por isso que muitas das vezes nós ficamos... muitas pessoas não têm coragem de conversar com seus próprios familiares sobre esse assunto. Porque acham que é pecado, que acham que enfim... A gente percebe que, por a gente trabalhar com adolescentes, né, e jovens, eles têm uma abertura com os professores. Tem aquele professor com quem ele se identifica, ele vai lá, ele fala, ele conversa. E esse professor já chega se a escola tiver uma orientadora educacional, já chega para a orientadora educacional, aí a gente já olha para esse aluno com um outro olhar, entendeu? Já com um olhar diferenciado, preocupado, porque esse é o dever nosso enquanto educador, enquanto membro de uma sociedade. Sim. Porque a gente está ali criando, né, formando um cidadão para conviver em sociedade. Então a gente tem que ter esse olhar realmente. Sim. Bem, vamos passar para a próxima pergunta. Pode ir. Como podemos perceber e identificar os indícios que a pessoa vai cometer o suicídio? Dá sinais. Você até falou, né, que teve um caso que vocês perceberam os sinais. Então, como eu falei, a pessoa, ela não pensa de imediato e logo faz. Ela começa a dar sinais. Então, nós precisamos ficar atento a esses sinais. Que sinais são esses, Mayara? Bom, não há uma receita, tá? Uma receita assim, é isso. Não existe uma receita para detectar seguramente uma crise suicida, tá? Em uma pessoa próxima. Entretanto, o indivíduo em sofrimento,
ele pode dar alguns sinais que nós devemos voltar a nossa atenção para isso. Os familiares e as pessoas próximas, elas podem perceber, as pessoas que convivem podem perceber. E os sinais são expressão de ideias ou intenções suicidas, tais como, olha, as frases que eu vou ler foram frases que eu já ouvi, e frases também que nos meus estudos eu li. Observem, vou desaparecer, eu tenho que sumir, sou um perdedor, eu sou um peso para as pessoas, vou deixar vocês em paz, eu poderia estar morto, eu não sirvo para nada, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu não aguento mais, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar, minha vida não tem mais sentido. Enfim, existem tantas outras frases que as pessoas começam a falar. Atenção, eu vou abrir um parênteses aqui e falar. Essas frases isoladas, tá? Elas podem não significar uma ideação suicida. O que eu tô querendo dizer aqui é que existem sinais. Além dessas frases, existem outras coisas que eu vou citar também, que em conjunto a essas coisas, isso são sinais que a pessoa pode estar querendo cometer suicídio. Não são acontecimentos isolados, coisas que acontecem uma vez ou outra. Preocupação com sua própria morte ou falta de esperança. As pessoas que estão sob risco, né, de suicídio, elas costumam falar muito de morte, elas costumam falar assim, que conversar na própria conversa, no próprio diálogo entre você e outras pessoas, elas começam a falar que estão sem esperança da vida, que se sentem culpadas, que estão com falta de autoestima e tem uma visão muito negativa da sua vida, do seu futuro. Então observe as falas dessas pessoas. Essas ideias, elas podem estar escritas elas podem ser expressadas de forma escrita, tá? Ou podem ser expressadas de forma verbal. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que começam a falar sobre isso, vão lá, por exemplo, fazem testamentos, começa a falar de separação de bens, começa a agir coisas que não é só por, como eu falei, não é um fato isolado, porque tem pessoas que fazem isso, tem o costume já de ir preparando. Não estou falando que pessoas que fazem testamento, pessoas que começam a agir coisas burocráticas, estão querendo suicidar. Não estou querendo fazer isso, estou querendo dizer que isso associado a outros fatores de risco, a outros sinais, isso pode ser algo para a gente ficar atento. E pessoas que se isolam, tá? Pessoas que eram extrovertidas e começaram a ficar introvertidas, pessoas, adolescentes que querem ficar o tempo inteiro no quarto, trancados, não querem conversar com um amigo nem pelo celular, não querem sair, não querem passear, não querem ir na igreja, começam a não querer ir para a escola, começam mesmo a ficar isoladas da sociedade e até das pessoas dentro de casa. Não querem atender telefones, enfim, não querem muita conversa. Então vocês têm que observar a mudança de comportamento. Não é, meu filho fica o dia inteiro no quarto, mas ele tem outras coisas que mostram que ele não está pensando em suicídio. Comecem a observar a mudança de comportamento. Ele era assim e agora está ficando desse jeito. Outros alertas são a respeito dos conflitos pessoais, que eu já falei, né? Conflitos sociais, o bullying. Às vezes o adolescente está muito triste porque está vivendo alguma coisa na escola. E é isso. Outra coisa também, só para finalizar, que eu botei aqui uma observação, a questão da automutilação. A automutilação, às vezes a pessoa, ela não quer se matar com a automutilação, ela não quer, só que ela quer se cortar para aliviar o sofrimento. O fato de se cortar é um sinal de ideação
Tá? Não necessariamente é um sinal de ideação, eu quero morrer porque eu tô me automutilando. Mas é uma coisa você ficar atento, entendeu? É você observar, porque é uma válvula de escape para as ideias de morte. Então, poxa, eu não quero me matar, mas eu vou me machucar para poder eu aliviar o meu sofrimento. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Sim. A gente vai fazer mais uma pergunta. O que nós, educadores, profissionais de saúde, a sociedade, a família, a escola, todos nós podemos fazer para ajudar a pessoa, o adolescente, o idoso? Então, além daquilo que eu já falei de nível coletivo e individual, existem outras coisas que nós podemos fazer. Primeiro, a pessoa chegou pra você e tá com pensamento, tá pensando em se matar, tá achando que a vida não tem mais sentido, não tem mais valor. Primeira coisa, escute a pessoa. Escute. A escuta sem julgamentos. A pessoa chegou pra você, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, deixa ela ter confiança em você, que ela pode contar coisas pra você e você não vai julgar ela, não vai condenar ela. Porque às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, começa a falar sobre a vida. Ah, fulano, a pessoa não termina de falar, você já tá querendo falar, interromper ela, tá querendo interromper ela, tá querendo falar, não, a vida é bela, a vida é linda, a vida não sei o que, dando conselhos e palpites. Não, a pessoa, não adianta você falar que a vida é bela. Naquele momento ela não vai prestar atenção nisso. Ela não vai, às vezes, a pessoa só quer ser escutada. Sim. Porque muitas pessoas que querem... algumas pessoas elas até falam que vão se matar, mas outras não falam, sabe por quê? Porque a sociedade julga muito. A sociedade julga muito que depressão é frescura. A sociedade julga muito que a pessoa tá querendo chamar atenção quando tá falando que vai se matar. Então escute primeiro. Fala nada. Primeiro você escuta, acolhe. Depois, se você quiser falar alguma coisa, o que você pode falar para essa pessoa? Você pode orientar ela e até acompanhar ela se for necessário, porque às vezes a pessoa não tem ânimo, coragem para ir procurar uma ajuda sozinho. Exato, então ele precisa de um apoio. Ele precisa de um apoio. Então, vá com ele, marque uma consulta, acompanhe ele, mostre esses canais de comunicação, esses canais, essas campanhas que são de combate ao suicídio. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no CVV. Que é Centro de Valorização da Vida. Isso, exatamente. Esse Centro de Valorização da Vida, ele tem um telefone disponível. 188. 188, gravem esse número. Ele tem esse telefone disponível 24 horas por dia. Então, se você, alguém chegou pra você 4 horas da manhã, tá te ligando, falando que quer se matar, você não sabe o que fazer, porque às vezes a gente fica nervoso, a gente não sabe o que fazer. Você aconselha ele a ligar, porque esse telefone está disponível 24 horas, a pessoa pode conversar lá. Tem também conversa no site, no chat, não é 24 horas, tem os horários disponíveis, né? De segunda a quinta é de 9 a 1, domingo é de 5 a 1 da manhã. Na conversa, a pessoa às vezes não tem coragem de falar, mas às vezes ela quer conversar pelo chat, então ela pode conversar ali, oriente a ela a procurar isso. Os pais, observem os seus filhos, observem o uso da internet. O uso da internet, a tecnologia, as redes sociais, elas são muito boas em muitos sentidos. Elas essa tecnologia trouxe muitos avanços para a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo que as redes sociais, elas podem não trazer coisas positivas, como essa live, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, que é algo positivo, a rede social também pode ser algo que vai trazer grande sofrimento para o sujeito, pelas coisas que ele vê, que em redes sociais às vezes ele tá vendo e não tá se alegrando com o que ele tá vendo, e também, principalmente, que existem canais
pode acreditar que existe coisas nas redes sociais que induzem as pessoas a cometerem suicídio. Não sei se você já ouviu falar que na época houve um negócio da baleia azul. A baleia azul, que estavam induzindo a jovens a fazerem coisas contra a sua própria vida. Então a gente precisa ficar atento, vocês pais, não precisam ser pais controladores e ficarem o tempo todo, tirar o celular. Não, observe, sejam atentos ao que o seu filho está acessando nas redes sociais. Não feche seus olhos para isso. Tenha um diálogo, aqui a professora Angelice pode até falar sobre isso. Os pais podem manter um diálogo com a escola, porque o seu filho, ele passa boa parte do tempo na escola. Grande parte, na verdade, segunda a sexta, você bota em uma carga horária grande, ele passa muito tempo na escola. Então, tem um diálogo, mantenha um diálogo com o professor do seu aluno, do seu filho. Não seja aquele pai que rude com o professor, que tem uma relação rude, porque eu sei que eu fui professora durante um ano, eu sou formada em professora, alguns pais eram muito acessíveis, muito agradáveis, mas tinham pais que, tipo assim, não queria às vezes nem conversa. E eu dava aula para criança pequena, mas isso fala para todas as faixas etárias. Mantenha uma relação de diálogo com o professor do seu filho. Converse com ele, porque peça a ele para observar também o seu filho. Se ele notar alguma coisa diferente, ele pode chegar para o pai, ter liberdade de falar: olha, está acontecendo isso com o seu filho, observa isso. Então a escola, né, a professora Angelice, que ela já falou da contribuição da escola, a escola tem um papel fundamental nessa campanha, né, digamos assim. E para finalizar, crie um ambiente tranquilo, tá? Um ambiente tranquilo dentro da sua casa, dentro da sua família. O que eu quero dizer com isso? Mantenha um ambiente tranquilo. Eu falo que, eu vou te dar um exemplo. Chegou um caso para mim que a pessoa, uma pessoa, não vou falar, né, qual faixa etária nem nada, uma pessoa chegou para uma pessoa da família e relatou que se desabafou com uma pessoa da família. Essa pessoa da família tirou print da conversa e postou nos grupos da família o desabafo da pessoa, tipo assim: fulano está passando por isso, vamos ajudar, vamos, olha que eu preciso acolher, ou seja, alarmou a situação. Em vez de ser uma coisa que para ficar entre a família ali, entre os membros, tá? Só entre ela, a pessoa espalhou para primos, para tios, avós, enfim, não é necessário você criar esse alarme. Às vezes a pessoa vai se sentir mais constrangido, e ela vai ficar mais arredia, né? Exatamente. Ela não vai se abrir para um tratamento, para, exatamente, né, aí você me diz, será que essa pessoa vai ter confiança em se abrir com outra pessoa ou com a própria pessoa que ela havia se conversado? Então a gente precisa ficar atento no que a gente fala para as pessoas. Se a pessoa chegou para você e contou certas coisas, mantenha passe para ela uma tranquilidade, uma segurança, uma confiança. Mostre para ela que você estará disponível para ajudar. E crie esse ambiente mesmo tranquilo, mostrando para ela que ela não está sozinha, tá? Ela não está sozinha e que com ajudas ela vai conseguir passar por tudo aquilo que ela tá passando. Que muitas das vezes a gente fica sem esperança. Mas a gente pode mostrar para essas pessoas que existe possibilidades. Sim. Maiara, eu gostaria que você deixasse aqui seu telefone, seu Instagram, para que pessoas que de repente queiram, né, entrar em contato com você possa. Meu Instagram é Psicologia Acessível, é assim que escreve, psicologia.acessível. E meu nome é psicóloga, sou psicóloga Maiara Leal. Meu telefone é 98805-6848. Estou disponível para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer ajuda, qualquer coisa, qualquer demanda mesmo que surgir com você ou com algum familiar seu. Vocês podem estar me passando, que eu vou estar fazendo, né, o acolhimento e tentar ajudar essa pessoa. Então é isso, minha gente. A gente tentou fazer aqui, né,
de uma maneira que a gente pudesse contribuir com vocês, essa live, né? Embora o telefone da nossa psicóloga aqui não funcionou, mas a gente deu um jeito aqui, né? Vocês viram que nós improvisamos. Sim. Mas a intenção é essa, falar sobre o assunto, ficar por dentro, tá? Porque a nossa sociedade hoje sofre. Sim. Então, a gente tenta ajudar da melhor maneira que a gente pode ajudar. Ok? Ok. Até a próxima. Obrigada, Obrigada. Gelice. Agradeço, Nayara. agradeço a escola estadual, Colégio Estadual Márcio de Azevedo, por estar aqui através da Angelice nos proporcionando essa conscientização, esse alerta para a sociedade, porque a gente não pode desconsiderar os dados. São mais de 800 mil pessoas que morrem por ano de suicídio, e não só em setembro, tá? Setembro é o mês da campanha, mas vamos estar falando sobre isso em outros meses, em outras datas, para sempre estar conscientizando e alertando a sociedade. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.